Graça e paz, meus irmãos. Excelente noite de quinta-feira a todos, uma noite abençoada e que seja uma noite onde a presença do Senhor ela vai nos abençoar, ela vai nos fortalecer. E eu quero pedir a sua gentileza, fica comigo aí nos próximos 30 minutos. Vamos continuar falando aqui de um tema tão importante para nós, né? De um tema tão abençoador que vai nos ensinar a gerenciar as nossas emoções de uma forma bíblica, né? De uma forma tão poderosa que a nossa alma, as nossas emoções não vão mais nos atrapalhar de viver o pleno propósito de Deus. Então fica comigo aí, vamos continuar hoje o assunto, né, que eu tenho começado a série Traumas ou Cicatrizes, e hoje é a quarta ministração já dessa série. E eu tenho certeza de que Deus está construindo bases, né, fortalezas poderosas em nós, né, que vão nos proteger contra as fortalezas do inimigo. Tá? Muros de proteção nas nossas emoções, que com toda certeza vai nos ajudar a fluir no nosso ministério, a viver um alinhamento, né, pleno nas nossas vidas, entre espírito, corpo e alma, né? Espírito, alma e corpo totalmente restaurados, totalmente alinhados com o propósito de Deus. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo também do coração de Deus. Eu peço, dá um minutinho aí para você e para mim, enquanto você vai compartilhando aí, convidando pessoas, você vai entrando aí. Se você quiser deixar pedido de oração, você pode deixar aí também nos comentários. Se você precisa de um toque de Deus, compartilha também, interage conosco aí, coloca de repente um testemunho que você tem ou que você está experimentando nas suas emoções. Se você tem tido já um testemunho, se você tem tido já mudanças aí a partir do momento que você começou a ser ministrado por esses ensinos, também pode colocar aí, compartilha, interage conosco. Isso pode encorajar mais pessoas também a viver pela palavra de Deus, né? E vai ser uma bênção para nós. Amém, meus irmãos? Eu vou soltar um louvor aqui. Enquanto isso, um minutinho, vamos compartilhando aí. Sim, Deus. Aleluia, Senhor. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Sim, Deus, são as verdades para nós, é o que nos sustenta, Senhor. Ouvir tua voz. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Verdade, Deus. Aleluia, Senhor.
Sim, Deus, nós cremos, Senhor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Tudo vai se cumprir, Senhor. Largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas esse louvor aquieta minha alma, né? Esse louvor, ele na verdade, ele fala muito bem, né? Esse processo da alma, né? Esse processo, essa ação que nós precisamos ter, esse louvor, ele é muito pontual, né? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ou seja, esse é uma luta do espírito e alma, né? Contra os nossos sentimentos, as nossas emoções. Se nós não tivermos na prática viver o que essa canção fala, nós não conseguimos adorar a Deus, né, plenamente, porque a nossa alma assume o trono, assume o controle e tudo fica difícil, nós nos tornamos vítimas de tudo e de todos e ninguém consegue adorar a Deus assim, né? Ninguém consegue mergulhar em Deus, no propósito de Deus, dessa forma, né, com a nossa alma no palco, né, com a nossa alma no controle. Então, o salmista nos ensina isso, né? Aquieta minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, podemos até ter momentos de crises interiores, de batalhas interiores, mas nós precisamos ter essa ação rápida de nos permitirmos que o Espírito continue no controle, assumindo o controle para que as nossas emoções não nos sabotem. Tá? Então hoje, semana passada, na última ministração, eu falei um pouco sobre o tema Deus sabe todas as coisas, é uma grande realidade. Como nós vamos esconder de Deus, né? Como muitas vezes nós nos esforçamos, passamos tanto tempo tentando esconder algo e Deus já sabe de tudo. Escondendo pensamento, sentimento, comportamento, né? Sendo que Deus sabe todas as coisas, vê todas as coisas. Ele é dono da ciência, da sabedoria, conhece o passado, o futuro, o presente até a eternidade, o Deus que já visitou a eternidade, né? Então, como nós vamos nos esconder, ocultar algo de Deus? Então, semana passada eu dei essa ênfase, né, que nós precisamos ser sinceros com Deus, precisamos ser pessoas abertas a Deus, sabe, a se lançar no colo do Pai, para que a cura ela se estabeleça nas nossas vidas. E hoje eu quero falar um pouco também sobre a importância de cuidar do nosso coração. Por que cuidar do coração é tão importante? Porque é ali que começa tudo. Um coração ele é primeiro flechado quando alguém é desapontado. A primeira coisa que o diabo faz é tentar nos flechar. Tentar flechar o nosso coração, tentar colocar uma semente de engano ali para distorcer sentimento, para distorcer pensamento, para distorcer realidades e nos fazendo reféns, nos tornando vítimas, nos tornando pessoas incapacitadas, inferiores e tantas outras coisas, tantas outras mentiras que ele coloca dentro das pessoas com o objetivo de paralisá-las. Então o coração é o início de tudo. Então temos uma importância muito grande, né? A gente sabe que emoções curadas ela é resultado de decisões diárias, né? E também ações diárias, decisões e ações diárias que vão construindo um muro de proteção nas nossas emoções. Esses muros de proteções não são visíveis, mas eles são reais. Quando isso acontece, colocamos muro de proteção, os inimigos não vão entrar ali para fazer morada, alojar nas nossas emoções, colocar o engano ali. Porque vai haver muros de proteção ali que irão nos proteger. Muro de proteção são os fundamentos da palavra de Deus, né? São as verdades de Deus sobre nós e através de nós.
Esses muros, quando eles são colocados ali, nenhuma identidade errada vai entrar, nenhum engano vai entrar, porque nós vamos ter clareza de quem nós somos, de quem é Deus em nós. Tá? Então é muito importante esses muros de proteção. Jesus foi alguém que foi muito injustiçado, foi alguém que, sabe, sofreu por amar tanto, sabe, foi chicoteado, foi crucificado, sabe, sofreu muito, padeceu ali por amar tanto. E quando você olha para Jesus, Jesus ressuscitou depois ali do terceiro dia e não foi visto mais traumas nas suas mãos, não foi visto mais traumas no seu corpo, mas o que foram vistos foram cicatrizes nas suas mãos, apenas as marcas, sabe, cicatrizes de alguém que venceu tudo aqui, todas as aflições, né? E não viu mais trauma. E Jesus, em momento algum, a gente vê Jesus mencionar, após a sua ressurreição, ele fazer qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de lamentação, sabe, por aquilo que ele sofreu. Sabe, por aquilo que ele sofreu, ele não em momento algum exaltou o sofrimento, pelo contrário, ele sempre olhou para o Pai, ele sempre dependeu do Pai, ele sempre andou por um propósito, ele sempre se moveu por um propósito. E esses muros de proteção, ele, sabe, em todo o tempo protegeu Jesus. No momento da crucificação, Jesus ele gritou para o Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, a batalha é muito grande. Mas naquele mesmo momento o seu espírito no controle disse: mas que não faça a minha vontade, mas que faça a sua vontade. Olha aqui, sabe, Jesus sempre foi muito equilibrado, curado, uma alma perfeitamente alinhada com o propósito do Pai, né, com o Espírito. Então, para nós isso é muito importante. Eu quero ler aqui um texto, onde nós vamos ver aqui, onde a primeira pessoa foi enganada. A primeira pessoa na terra não guardou seu coração e ali começou a entrar o caos na terra, né? Começou a entrar o pecado de uma forma... o primeiro assassinato começou por alguém desequilibrado nas suas emoções, né? Nós vemos aqui Gênesis 4, versículo 3 ao 7, diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha só, todos nós, antes de qualquer ação, nós temos, sabe, esse tempo para processar tudo aquilo, sabe, e olhar a ótica aos olhos de Deus, olhar aquilo à ótica de Deus. Caim teve a sua oportunidade de refletir sobre o seu comportamento. Ele foi alertado pelo próprio Deus: Caim, olha, o que você fez não é bom. Olha, por que você transtornou o seu rosto? Por que você está amargurado? Por que você está com inveja do seu irmão? Se você fizer o bem, você também será aceito. Então o que você precisa fazer não é exterminar, odiar o seu irmão. O que você precisa é mudar o seu comportamento. Porque se você fizer o bem, você também será aceito. Cuidado que o pecado está à sua porta. Ele deseja dominá-lo, ou seja, está entrando um engano em você. Sabe? Então ele deseja dominar você, dominar suas ações, dominar os seus pensamentos. Cabe a você dominá-lo, ou seja, cabe a mim, cabe a você dominar o que a gente sente. Muitas vezes nós jogamos na conta de Deus comportamentos. Não, comportamentos eles só acontecem quando alguém decide fazer assim. Todos nós podemos decidir o nosso comportamento. Eu não sou obrigado a fazer o que eu penso, eu não sou obrigado a fazer o que eu sinto. Nenhum de nós somos. Eu fiz isso porque eu estou nervoso. Não, você fez porque você quis. Você agiu assim porque você quis. Não foi porque ninguém te obrigou. Porque você decidiu agir assim. Uma situação causou um sentimento, um desapontamento, você decidiu agir assim. Então, nós podemos decidir a nossa ação. E Deus fala: o pecado está à porta. Cabe a você dominar. Então, o nosso primeiro desafio é ter esse domínio em momentos de pressão, em momentos que dá vontade de matar, né? Em momentos que dá vontade de xingar, em momentos que dá vontade de desistir, que dá vontade de abandonar, que dá vontade de abandonar o cônjuge. Qual que é o nosso desafio? É administrar os nossos sentimentos pela palavra de Deus. O que Deus faria no seu lugar? O
que Deus faria no meu lugar nessa situação? Será que Jesus ia abandonar? Será que Jesus ia fazer como Caim fez aqui com Abel? O que Jesus faria? O que alguém curado nas suas emoções faria nesse momento? Tá? Então, para nós isso é muito importante. Deus ele já viu o primeiro problema emocional em Caim ali, né? Antes das suas atitudes, Deus já identificou com sentimentos errados, comportamentos errados ali no interior de Caim. Deus o alerta, tá? Deus ele viu ali desejo de vingança, inveja, ciúmes, iras, né? Porque ele não soube lidar com a aprovação do seu irmão. Quantas e quantas pessoas não conseguem hoje lidar com a aprovação do seu irmão? Quantas e quantas pessoas hoje não conseguem se alegrar com o sucesso do seu irmão, sabe? Com a prosperidade do seu irmão? Quantas e quantas pessoas estão matando o seu irmão, assim como, sabe, a Caim fez com Abel? Estão matando no mundo espiritual ali, sabe? Estão lançando sentenças venenosas, estão desejando o mal, sabe? Estão matando ali no seu coração pessoas por causa de situações, de comportamentos. Então isso para nós, sabe, nos ensina muito, porque são comportamentos tão corrosivos, sentimentos tão corrosivos, faz tanto mal, desejar o mal para o outro, desejar a morte do outro, né? Desejando a decadência do outro. Então isso é reflexo de um coração roubado, sabe, de emoções roubadas pelo inimigo. Então, sabe, é importante a gente olhar para nós e ser sincero, sabe, sincero conosco, sabe, que tipo de que sentimento nós temos, ou você tem, eu tenho, quando alguém é elogiado e você não é elogiado, sabe, o que você sente, o que você pensa quando alguém tem mais sucesso do que você, seja na sua vida profissional, na vida emocional, amorosa, né, na vida espiritual, ministerial. Qual é a sua sensação quando você olha para uma situação como essa? Quando alguém tem mais sucesso que você em determinada área. Você lutou tanto tempo e não consegue sair do lugar. Essa outra pessoa agrada a Deus de uma facilidade, parece muito maior do que a gente. Qual é o sentimento que fica no seu coração? Avalie isso aí, nesse início, né? Logo no início aqui, porque se isso acontece, nós precisamos correr para a cruz. Correr para a cruz de Cristo ali e lançar fora, sabe, essas coisas que são corrosivas para nós. Então, às vezes a gente culpa outras pessoas e também os próprios desapontamentos que nos aconteceram, sabe, para justificar as lepras que estão dentro de nós. Mas a grande realidade é que esses desapontamentos, essas circunstâncias só revelam a lepra que já existe dentro de nós, que muitas vezes ela já está ali, escondidinha. O desapontamento só revela, só faz aguçar aquilo que um dia o coração já tenha sido roubado em algum momento por alguma situação, né? As nossas emoções é um campo bastante criativo, né? E então, quer para o bem ou quer para o mal, tá? Nós temos um potencial de criar, de imaginar coisas lindas, coisas poderosas, positivas, e através dessa habilidade de extrair coisas boas, né? das circunstâncias, das situações. Quando nós temos um equilíbrio, né, as nossas emoções com o nosso espírito, a gente consegue tirar coisas boas de tragédias, de guerras, de batalhas, coisas que vão nos edificar, que vão nos tornar mais fortes. Nos momentos difíceis, nós vamos compreender isso, extrair coisas boas. E na realidade isso é um grande princípio bíblico, né? Porque Romanos 8:28 fala isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por outro lado, a gente sabe que essa criatividade das nossas emoções, ela pode também pegar o caminho inverso. Ela pode criar um caminho inverso, criando fantasias, histórias paralelas ao propósito de Deus para nós, às verdades de Deus para nós. E sabe, isso tem um potencial tão terrível de destruir, de acorrentar, de aprisionar ao passado, de trazer cárceres emocionais. Sabe, tem um potencial tão grande de criar cativeiros, sabe, nas nossas emoções, e muitas pessoas param ali, sabe, por causa de desapontamentos, de traição, rejeição, fantasias criadas, né, na nossa própria imaginação. Então isso, queridos,
uma insatisfação com o corpo, né? Uma insatisfação com um defeito físico no corpo, tantas e tantas coisas, aparência física, tudo isso, se não administrarmos as nossas emoções, elas criam verdadeiros monstros dentro de nós. Por isso é muito importante a gente alimentar cura dentro de nós. A gente alimentar, sabe, colocar fundamentos nas nossas emoções, nos encher daquilo que Deus diz, nos enchermos da palavra de Deus, sabe, não das mentiras que o diabo conta. O diabo é enganador, ele é pai da mentira. Então nós precisamos ter essa destreza de processar nas nossas emoções e guardar o nosso coração, né? Porque Provérbios fala isso também, Provérbios 4:23, um texto bastante conhecido, sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a tua vida. Olha só, sobre tudo que deve guardar. A gente deve guardar tantas coisas, né? Guardar no sentido de proteger. Mas sobre tudo que você deve proteger, proteja o teu coração. Guarde o teu coração em Deus, porque dele depende toda a vida. Olha ali é uma fonte, ali é um lugar estratégico de Deus. Porém, é um alvo do diabo também, porque se o diabo conseguir contaminar o nosso coração, né, nos roubar o nosso coração, as nossas ações serão a partir daí. Os nossos comportamentos serão a partir de um coração roubado, a partir de um coração desalinhado, a partir de um coração doente. Então, é muito importante nós termos esse entendimento, né? Muitas pessoas, elas pararam o seu ministério, desistiram de um casamento, desistiram, de um chamado, se escondem em cavernas, se isolam, né? Por causa da sua alma, em cavernas da alma, né? Por causa, desses complexos de inferioridade, comparações, até mesmo involuntário, né? Compara tudo com todos, compara o seu comportamento, compara o outro em tudo. O outro é melhor, o outro é melhor do que eu, o outro é mais amado, o outro Deus me ama mais o outro do que a mim, o meu pastor gosta mais do outro irmão do que de mim, o pastor dá mais oportunidade para o outro do que para mim, eu não sou amado. Tanta mentira que isso ofusca a nossa verdadeira identidade a Deus. As pessoas desistem de tudo, desistem de uma família, desistem, de uma vida profissional, desistem de um casamento, desistem de tudo, de um ministério e se tornam escravos das suas emoções, se tornam isolados, entregam-se a vícios, sejam a droga, sejam a bebida, né? Muitos vão morar na rua literalmente, porque não souberam lidar com as suas emoções, não souberam lidar com os desapontamentos, com os traumas que doeram, que machucaram. Mas fugir dele nunca será a melhor opção, né? O melhor a se fazer é enfrentá-los, até que se tornem cicatrizes. É lutar, é ter ações sábias para que eles se tornem cicatrizes, e vão sinalizar cura de Deus na sua vida, tá? Então, o mais importante é a gente tratar o trauma como trauma. E como você trata um trauma? Colocando remédio, né? Cuidando, né? Fazendo a medicação correta. As nossas emoções é a mesma coisa. A gente tem que encarar a situação e colocar o remédio adequado ali, né, nas nossas emoções, nos enchendo de Deus, nos enchendo da palavra, nos enchendo das convicções, das verdades celestiais. E isso vai trazer cura para as nossas emoções. Tá? A gente vê na Bíblia a história de dois irmãos, tão conhecidos, né, de Jacó e Esaú. Dois irmãos que tiveram um desentendimento no passado, viveram distantes longos anos da sua vida, longe um do outro, longe do Jacó vivendo longe do seu pai, por causa de uma situação do passado, de algo que aconteceu no passado, e Jacó levou a sua vida ali fugindo do seu irmão, longe do seu pai, com o coração sangrando, com o seu coração doendo, ele viveu muito tempo com aquela marca no seu caráter, com aquela marca de Jacó, né? Com aquela marca de usurpador, de enganador, como que se ele tivesse, roubado, acabado com a vida do seu irmão, com a vida de tantas pessoas, com aquela marca terrível no seu coração. E um dado momento, Jacó, para romper o seu ministério, para romper no propósito de Deus, ele não poderia fazer aquilo sangrando pelo caminho, não. Ele não prosperaria em tudo que ele fizesse com aquela lembrança
o acusando todas as noites. E Jacó então decidiu voltar, fazer o caminho de volta. Isso para nós é precioso. Sabe, nós precisamos em todo o tempo que a nossa alma tentar assumir o controle, fazer o caminho de volta. Sabe, para resolver os problemas, para resolver as situações, para não carregar entulho nas nossas emoções, para carregar engano, carregar pessoas acorrentadas no nosso coração. É preciso fazer o caminho de volta, como Jacó fez aqui. Jacó decidiu fazer o caminho de volta. E para que isso aconteça, a gente tem que lutar muito para que isso aconteça, porque a nossa alma muitas vezes não vai querer, a nossa alma vai falar, vai ter medo, vai ter resistência, não vai dar certo, você não vai conseguir, não vai aceitar. Jacó fez o caminho de volta. Jacó passou uma noite lutando com o anjo ali, sabe, ele foi tocado profundamente por Deus. E quando ele foi tocado por Deus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Por isso que é importante, sabe, esse lugar em Deus, de buscar a Deus mesmo quando tudo parece contrário. Buscar a Deus ali, Deus ele vai revelar a nossa identidade. Jacó lutou ali com o anjo, foi tocado por Deus e no momento, queridos, Jacó viveu muitos anos como Jacó. Viveu muitos anos com essa marca no seu caráter. Mas quando Deus o tocou, ele entendeu quem o céu dizia que ele era. Sua verdadeira identidade não era de Jacó, não era de usurpador, não era de enganador. Ele descobriu que ele era Israel, que ele era, sabe, o pai de nações, sabe, um pai de nações. Ele era alguém chamado para um grande propósito. Então, quando ele entrou num lugar a sós com Deus, o céu revelou quem ele era. Esse é o nosso grande desafio, entrar nesse lugar em Deus, porque só Deus revela quem somos. Já falei nisso nas primeiras ministrações. Só o céu pode revelar quem nós somos. E quando ele saiu dali como Israel, ele saiu, ele voltou, fez o caminho de volta como alguém restituído, como alguém perdoado, como alguém alinhado com o propósito de Deus, se reconciliou com seu irmão. Aquelas marcas do passado não o paralisou nunca mais, sabe? Ele prosperou em tudo que fez. Tá? Isso para nós é um desafio que nós temos. Eu quero encorajar você, sabe? Não ouça o seu coração. O coração é enganoso. O coração a gente tem que conduzir pelo propósito de Deus. Muitas vezes a gente fala, não, eu vou seguir o meu coração. Não faça isso, porque o coração, diz Jeremias 17, 9 e 10, que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração, provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, um texto para nós que é um texto de alerta, né? Coração a gente conduz, não segue. Coração a gente faz com que ele siga o propósito de Deus. O nosso desafio diário, sabe, é adestrar o nosso coração pelo propósito de Deus. Amém? Eu quero deixar essa rápida reflexão para você nessa noite. Deus ele chama os imperfeitos para grandes obras, para um grande propósito. Deus ele olha para Moisés. Moisés era pesado de língua, para ele era um pesado de língua, ele era alguém incapaz, para Deus ele era um libertador, um legislador, um homem íntimo de Deus. Gideão era o menor da sua casa, uma família mais pobre, aos olhos de Deus era um libertador. Sabe, Deus olha para os discípulos para Davi, né? O próprio Davi, o garoto Davi. Para Davi ele era um pastor, Davi era para os seus olhos, ao olho da sua família, era um pastorzinho de ovelha, insignificante, pequenino, só servia para aquilo. Mas aos olhos de Deus era um rei, o melhor rei de Israel. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um adorador extravagante, né? Então, Deus ele tem uma verdadeira identidade sobre você e sobre mim, tá? Deus olha para os seus discípulos. Os discípulos eram simples pescadores, homens comuns. Para Deus eram apóstolos para as nações. Eram homens de avivamento. O que Deus olha sobre você, sabe? A verdade de Deus sobre você e sobre mim é o que nos define. Tá? Não são os traumas que nos definem, não são os desapontamentos que nos definem. Quem nos define é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Receba no seu coração essa palavra e viva por isso, né? Se os seus comportamentos têm sido contrários a isso, sabe? Se arrependa em Deus aí na sua casa, no seu quarto, ore para o Senhor, peça perdão a Deus, sabe? Decida fazer o caminho de volta, decida consertar, decida, sabe, viver livre, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero adorar o Teu nome nessa noite, eu quero declarar a cura sobre a vida dos meus irmãos, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir o Teu favor, quero pedir a Tua graça sobre todos,
todos possamos viver, ó Pai, uma alma livre, podemos viver a cura plena do Senhor, as nossas emoções, em nome do Senhor Jesus, para que todo engano caia por terra, toda mentira que o diabo tem colocado caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e todos possam viver verdadeiramente livre, porque a tua palavra disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a nossa verdade, somos livres em Cristo Jesus. Que cada um possa viver essa verdade todos os seus dias, serem agentes de vida, agentes de transformação, agentes de cura e de libertação. Em nome de Jesus, não seremos paralisados pelas nossas emoções, pelas mentiras que o diabo coloca em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, fica aí mais uma reflexão ao seu coração e semana que vem a gente continua. Meus irmãos, fiquem atentos aí. Estamos vivendo um tempo, entraremos em um tempo de restrições mais sérias, de isolamento social, lockdown. Então, próximo final de semana, todos os cultos serão online. Então, ficaremos do próximo sábado até o outro domingo da semana seguinte, tudo fechado, não teremos nenhuma atividade presencial na igreja. Então, nos acompanhe, fique atento nas redes sociais. Se você precisa levar algo na igreja, seu dízimo, sua oferta, sua primícia ou alimentos, você pode fazer isso até sexta-feira, simplesmente até sexta-feira, das 8h30 às 11h30 ou das 14 até às 18 horas. Tá? Os cultos online às 10 da manhã no domingo vai seguir normalmente e às 18 horas totalmente online, nada presencial. E também na sexta-feira, amanhã, terá a live com a pastora Rosângela, café com apóstolos pela manhã, às 9, café com pastores no sábado às 10 da manhã. Então, continuaremos alimentando você com palavras vindas do céu, do trono de Deus, para edificar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Beijo no coração de todos. Deus abençoe.